vou iniciar, eu vou iniciar esse tema pegando até um gancho do que a Lourdes, na prece da Lourdinha, né? O porquê que nós estamos na reunião, uma palestra dentro de uma casa espírita, virtual, mas uma casa espírita, estamos tratando do assunto da adoção. Como todos, ou pelo menos a maioria que aqui está assistindo a palestra já ouviu falar, ou já conhece, já fez esse estudo, nós estamos passando por uma fase de transição. Ou seja, estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E nessa transição é imperioso, é importante que nós comecemos a realizar determinados ajustes na nossa conduta, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, para que possamos cada vez mais adequarmos o nosso comportamento com a lei moral. Então, nós precisamos efetuar cada vez mais esse ajuste. E para efetuarmos esses ajustes, tem determinados temas que, na maioria, de cunho, na maioria, se não todos, de cunho moral, que precisam ser falados, precisam ser esmiuçados. Óbvio, por estarmos numa casa espírita, à luz da doutrina espírita, para que possamos, através da compreensão, desmistificarmos, retirarmos determinados tabus que não deveriam sequer existir. E um desses temas é a adoção. A adoção, como muitos, né? Eu tenho 40 anos, então, de um tempo para cá, nós temos falado cada vez mais da adoção. A adoção tem sido um tema recorrente. Não é à toa que, no último Dia das Mães, tivemos a propaganda de uma empresa de cosméticos que falou, que retratou a mãe do comercial, era uma mãe por adoção. E ela termina falando que a gestação dela demorou 6 anos, que foi a idade do filho mais novo, quando ela adotou. Então, vejam, estamos começando a tratar da adoção no nosso dia a dia. Se pegarmos um recorte assim do tempo, a gente percebe que isso é muito recente. Alguns anos atrás, e não muitos assim, ninguém falava adoção. A adoção a gente sabia que existia, mas ninguém comentava. Mulheres se colocavam próteses na barriga, espumas, para fingir que estavam grávidas, para que quando aquele bebê chegasse em sua casa, em seu lar, a sociedade e, por vezes, a própria família não achasse estranho, porque, afinal de contas, ela foi vista como uma barriga. Muitos casos de pessoas que relatam que só descobriram a adoção por conta de procedimentos clínicos, médicos, outras que por conta de necessidade de documentação. Eu tenho um caso conhecido, uma conhecida minha, que ela relatou que ela percebeu que ela tomou consciência, tomou ciência da adoção numa aula de biologia. Ela tem o sangue O, a mãe era A e o pai é B. Ela não poderia ser nunca O. Então, quando ela levou, depois de uma aula de biologia, imagina, chegou, mãe, tem algo estranho aqui. E aí a família se reuniu e contou. Então, isso, veja, eu tenho 40, então não é tão distante assim. Ainda temos esse véu desse preconceito. Então, nós temos que começar a desmistificar essa adoção. Essa questão da adoção, que está muito ligada, pré-conceitos que a sociedade, que nós, como seres pertencentes à sociedade, também temos. E é engraçado, porque a espiritualidade já nos trazia exemplos de adoção bem antes do que da gente estar aqui hoje reunidos em pleno 2022. O livro Ação e Reação, lançado em 1957, né, psicografia de Chico, da série André Luiz, ao caso do Adelino Correia. De uma forma bem sucinta, qual é a questão do Adelino? Adelino, numa reencarnação passada,
tinha o seu pai, na verdade, era escravocrata, teve um caso com uma escrava, a mãe do Adelino, do atual Adelino, e ela falece. O pai era, vamos dizer assim, era o terror com os escravos, mas com aquele filho era o amor em pessoa. Ele casa com uma moça mais jovem, e no desenrolar da história, a madrasta e o filho, né, e o enteado se relacionam. E dando para que pudessem dar ensejo, continuidade a esse relacionamento, contratam 2 capatazes para matar o pai. Assim é feito. Na próxima, aí a história se desenvolve. Na reencarnação atual, que é a conta da história, né? Adelino recebe como filhos adotivos os 2 capatazes. Tipo aqui, os 2 lados dela, só dizendo, sem não passar assim. A madrasta. Bom, Suzane vai chegar quando esse Rodrigo. Rodrigo, você está com o som aberto, Rodrigo. Tribalista. Aí, tribalista. Está dando eco. Foi? Então, vamos lá. Um segundo caso também é contado na literatura espírita, também, da série de André Luiz, esse já é E a Vida Continua, lançado em 1968, fala do caso do Desidério, que eu acho que é o mais comum, né? Eu acho que as pessoas acabam tendo mais, que é o quê? O Desidério, ele saiu para caçar com 2 amigos, e um deles, que gostava da esposa do Desidério, aproveita a caçada para matá-lo, e assim conquistar e ficar com a viúva. Acontece isso, Desidério retorna ao plano espiritual, a história continua, e eu acho que assim, é muito importante a gente ter esse contato também com a literatura espírita. Não vou adentrar muito nas questõezinhas, mas no final, Desidério reencarna como um filho de um casal de camponeses, a mãe dele, o pai falece, a mãe muito doente, trabalhava na casa desse amigo e da viúva, também vem a falecer, e Desidério é adotado pela viúva, pela sua ex-esposa, e pelo seu algoz. Então, a adoção é um tema que já vem sendo trabalhado pela doutrina, pela espiritualidade, de uma forma como compreensão, como dentro de um planejamento reencarnatório. Isso a gente vai até trabalhar um pouquinho mais à frente, mas antes eu acho que é necessário nós termos uma explicação muito rápida, e até porque eu acho que é o ponto assim, nodal de hoje dessa palestra. O que não é adoção? Adoção não é caridade. Eu vou repetir, a adoção não é caridade. Mas como assim? Bom, se nós formos no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, aquela caridade pregada por Jesus. E a espiritualidade, o Espírito de Verdade nos diz, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, nós temos que tentar, no nosso agir, no nosso comportamento diário, agir sempre com caridade em todos os momentos. Mas essa caridade, a gente consegue? Ainda não conseguimos, por conta do grau de imperfeição que nós temos. Então, quando a gente fala, justamente por conta dessa nossa imperfeição, quando a palavra caridade ela vem à tona, e principalmente quando é ligada à adoção,
surge a ideia que a adoção essa caridade, é um ato de caridade como esse conhecimento prático, tá? Como uma questão material. Você auxiliar aquela pobre criatura. Não é isso. A adoção não é isso. Essa caridade, né? E aí eu fui buscar no livro Nossos Filhos São Espíritos, né? Hermínio Miranda, que ele tem um capítulo falando reflexões sobre adoção, na qual ele expõe um pensamento dele, que eu acho que é super condizente com aquilo, com a adoção, com o sentimento real do que é adoção e com a doutrina, que nós temos que fazer uma distinção. Que distinção é essa? Você quer fazer caridade? Ótimo! Existem grupos que se unem e vão a orfanatos, antigamente era orfanato, agora não são mais orfanatos, são abrigos, que vão aos abrigos, passar um domingo, que juntam, coletam itens necessários, roupas, brinquedos, levam aquelas crianças ao cinema, tudo organizado. Existem esses grupos que fazem esse tipo de trabalho. Mas existe uma outra forma também dessa caridade. Por quê? Primeiro, outra conta que nós temos que ter, que aí a gente consegue fazer esse link com que não é adoção, não é caridade, é que a situação de pobreza, ela não é um fator para que leva a que uma criança e um adolescente seja retirado do seu meio familiar e ser posto num abrigo para adoção. Ninguém é adotado, ninguém é posto para adoção. Ou seja, o que é a adoção? Primeira coisa, a criança e o adolescente rompe com os vínculos familiares anteriores. É destituição do poder familiar. Ninguém entra para a adoção por questão de pobreza. Então, existem outras situações ali que levam a que o Estado entenda que não é possível que aquela família continue com aquele poder sobre aquela criança e aquele jovem. Então, a pobreza ela não é fator de adoção. Então, se quisermos auxiliar, e até melhor dizendo, para nós espíritas é fácil da gente compreender isso. Nós entendemos o que é? Que existe a prova da pobreza e a prova da riqueza. Se uma pessoa nasce em uma família sem condições, é porque ela tem algo a ser apreendido. Ela tem que apreender conceitos, ela tem que aprender situações, a vivenciar ali. É uma prova. E aí, eu escutei uma palestra da Nete Guimarães, uma frase, ela falando sobre as leis morais, eu achei muito interessante, e nós temos que pensar nisso também. A sociedade, ela é justa. O que não é justo são as relações pessoais. A sociedade é justa porque a sociedade ela veio de quem? De Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Mas as relações entre os indivíduos que convivem naquela sociedade é que ela não é boa. Então, o que nós podemos fazer como caridade para auxiliar os nossos irmãos que passam pela prova da pobreza? Auxiliando através de instrução, quem puder comprar material escolar, auxiliar com material escolar, cesta básica, fornecer trabalho, emprego, orientação. Isso é caridade, dentro também dos nossos conceitos. Isso é caridade. Então, diante de uma família que não possui condições financeiras, nós não podemos permitir que haja o pensamento, coitado, por que eu não coloco para adoção? Não, isso não existe. Isso não existe. Vínculos afetivos, nós estamos falando de vínculos afetivos, isso não existe. Tenho ali, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que estiver dando, o que estiver no meu alcance, auxiliando dessa forma. Bom, diante desse conhecimento, desse primeiro ponto, no qual a gente descobre que a adoção não é caridade, o que é a adoção? A adoção, resumindo, bem resumido, tá? É um ato jurídico e afetivo no qual uma criança ou um adolescente criam vínculos de filiação, se tornam filhos de uma pessoa ou de um casal. É um processo, é um ato jurídico. Por que jurídico?
No Brasil, não é permitida a adoção irregular. Há muito tempo atrás, e aí até o Divaldo fala isso, acho que numa entrevista no Mundo Maior, se não me engano, que o que acontece? Antigamente não se tinha tanto conhecimento. Você tinha a famosa adoção à brasileira. O que é? Olha só, né? A adoção à brasileira, que era o que acontecia. A pessoa pegava aquela criança, era entregue a ela, aquela criança surgia na vida daquela pessoa e ela registrava como se dela fosse. Não havia processo, havia o registro simples. Então, é como se tivesse sido biologicamente gerado por aquela pessoa. Divaldo conta que fez isso nos primeiros, né? Adotou efetivamente dessa forma por desconhecimento, por total desconhecimento e pela necessidade, que as crianças eram abandonadas na lata de lixo, perto na Mansão do Caminho. Então, ele fazia. Depois, por orientação do juiz da vara da infância, ele começou a proceder corretamente. Então, veja, a adoção, ela é um vínculo jurídico, é necessário esse vínculo, esse atuar jurídico, de uma forma bem simples, espero eu. Como é que se processa essa questão do processo? A pessoa, como eu falei, era filho de uma pessoa ou de um casal? Que aqui no Brasil a gente aceita, né, a legislação brasileira, ela concorda que a pessoa pode adotar sozinha, sendo homem ou sendo mulher. É a adoção monoparental. E tem a adoção por casais. Há casais tanto homoafetivos, heteroafetivos. É indiferente. O processo é o mesmo para todos. Primeiro, a pessoa vai à vara da infância e da juventude e informa que tem a pretensão de adotar. Ela é encaminhada a uns grupos de apoio à adoção, na qual ela assiste palestras, são mesas redondas, de trocas de ideias e experiências com assistentes sociais, psicólogos, advogados, muito há um compartilhamento de informações não só da questão burocrática, mas também da vivência da adoção. Então, casais que já adotaram são convidados a darem, né, a contarem, a relatarem suas experiências, dificuldades, alegrias, que também temos alegria no mundo da adoção. Então, tem todo esse procedimento. Depois dessa participação, há uns documentos necessários a serem juntados e passa-se pelo crivo, aquela pessoa que quer adotar, ela passa pelo crivo do assistente social e do psicólogo. Por isso que o processo é demorado, e tem que ser demorado. Óbvio que nós estamos falando aqui de anos, não é? Essa fase inicial, ela precisa de um tempo, para que a pessoa que está se dispondo a adotar compreenda efetivamente o que ela está fazendo. Compreenda que não é caridade. Compreenda que ali a vida dela também vai mudar. Será que ela está efetivamente disposta? Então, temos tudo encadeado, tudo é feito de uma forma para que haja uma maior consciência do que é a adoção. E, é claro, é um ato afetivo. O psicólogo Luiz Schettini Filho, que é um psicólogo e muito atuante na área da adoção, em vários livros publicados, ele fala, eu assisti um vídeo dele muito bom, que ele fala que a adoção afetiva é uma relação visceral, é algo que vem de dentro. Por quê? Porque é uma expressão do amor. A adoção, ela é o amor, é uma expressão de amor. Por isso que tem essa afetividade, esse lado emocional. Você tem a criação de um vínculo de filiação, não há distinção entre filhos adotivos e filhos biológicos, são todos filhos, ponto. Né? Então, é um processo que ele é necessário para esse entendimento. E como o professor Luiz Schettini fala, né, que é um ato visceral, um lado de amor, a adoção ela é amor puro, gente. É amor de todos esses lados. É um amor daquele que adota, dos adotantes, porque estão ali predispostos a entrarem, a terem um filho. O que o adotante quer? Ele quer exercer
a maternidade. Ele quer exercer a paternidade. Ele não quer fazer caridade. Ele quer ter uma criança ou um jovem para chamar de filho. Veja que isso aí é porque a caridade, você pode fazer caridade com qualquer pessoa, qualquer coisa, com qualquer situação, com várias situações. Na verdade, se nós formos olhar esse sentido da palavra, o verdadeiro sentido da palavra caridade, dada pelos espíritos, nós temos que ter caridade em tudo. Mas quando a gente fala de filiação, de maternidade, de paternidade, nós estamos indo além da questão do material. A gente fala em caridade, mas pergunte a um pai ou uma mãe que tenha seu filho biológico se realmente ele olha para aquela filha, aquele filho, e olha assim, eu estou fazendo uma caridade por você. Não tem, gente. É muito amor, é visceral. Então, daqueles que adotam, né, já temos essa noção, né, inclusive por passar pelo processo de adoção, porque além, depois desse processo todo judicial, você fica na fila e aguarda. E depende do seu perfil, aguarda. Só para termos uma ideia, depende do perfil da criança que você escolhe, sim, porque você escolhe um perfil, faixa etária, sexo, se tem ou não doença, questão racial, infelizmente, ainda é perguntado. Mas, dependendo do perfil, as pessoas ficam 5, 6 anos. Estamos falando 5 ou 6 anos à espera do filho. Então, haja amor para aguentar, para essa espera. Mas a adoção também é um gesto de amor da criança e do adolescente. É um gesto de amor daquele que quer ser filho, que também vive nessa expectativa de ser filho. E eu acho que, no meu ponto de vista, posso estar enganada, mas eu acho que, em relação à criança que é adotada, é que surgem os maiores preconceitos. E eu acho que a gente tem que esmiuçar isso um pouquinho. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas acham que a criança que é adotada, ela tem que ter gratidão por aqueles que a adotaram. E pela gratidão, ela tem que ter um comportamento diferente de uma criança ou um adolescente normal. E aí surge uma cobrança descabida em relação àquela criança e aquele adolescente. Porque gratidão, meus amigos, todos nós temos que ter pelos nossos pais. Todos nós. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala sobre honrar vosso pai e vossa mãe, na Instrução dos Espíritos, fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E eu vou aqui socorrer a Joana, em Constelação Familiar, psicografia do Divaldo, para resumir, que ela resumiu assim muito bem o que nós estamos, nesse momento, o que a gente pega desse trecho da Instrução dos Espíritos para a palestra de hoje. Assim, considerando, os filhos devem aos pais, mesmo quando estes não conseguem desincumbir-se de maneira feliz do compromisso abraçado, gratidão e respeito pela oportunidade abençoada do renascimento no corpo físico, no lar em que necessitam para evoluir. Então, vejam, a questão da gratidão, ela não é atrelada apenas aos filhos adotivos. Vamos cobrar gratidão? Então vamos cobrar gratidão de todos nós. Porque nós, todos os seres, são filhos biológicos e adotivos de alguém. Frase também de Luiz Schettini, filho. Todos nós temos uma origem biológica. Todos nós. Por vezes somos adotados, temos esse vínculo de afetividade com os mesmos que nos geraram. Outras vezes não. Então, por que essa cobrança excessiva?
Porque achamos que aquele que foi adotado tem que se comportar de uma forma diferente. Não precisa, né? Até porque a educação, ela é responsabilidade dos pais. Se fosse só uma questão de adoção, ou de adoção, ou a questão da biologia, filhos biológicos, nós teríamos aí todos os filhos biológicos que foram educados pelas suas famílias biológicas, não cometeriam erros. O que não acontece. Então, temos que quebrar esse paradigma. E aí temos uma outra questão, que aí vem que a gente escuta muito quando se refere à adoção. São pessoas que viram e falam assim, mas você não tem medo da criança que pode vir? Medo. E aí a gente vai de novo no Livro dos Espíritos, na questão 207, na qual é dita, segundo o qual os espíritos nos informam que os pais biológicos só fornecem a vida material. O corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. O espírito é individualizado. Por isso que existem, como eu falei, casos que você tem na mesma família, porque é previsto aquele planejamento familiar, que o filho biológico não se dê com seu pai. E aí a gente sabe, estudando, porque são espíritos que necessitam trabalhar determinada afeição ali. Precisam trabalhar suas questões e vêm juntos da mesma família biológica. O planejamento familiar, o planejamento reencarnatório, ele entra nisso tudo. A adoção não é por acaso. Há também um planejamento familiar ali. Lembra os exemplos que eu dei do livro Ação e Reação? Ação e Reação e a Vida Continua? Olha o planejamento familiar, planejamento reencarnatório, naquele subitem, planejamento de família. Né? É como se fosse um item, planejamento reencarnatório. Né? Eu gosto de visualizar assim, é um índice, planejamento reencarnatório, ó, é isso tudo aqui. O índice família, consta lá a adoção, ou não, né? Mas consta lá. Então, faz tudo, isso faz parte desse aprimoramento entre os seres. Então, ter medo do que venha, descabido. Descabido esse medo. Porque nós não temos o espírito, o fato de você ser espírita, frequentar a casa espírita, você ter atividades de caridade, ser uma pessoa boa, isso não vai fazer com que o seu filho, que você venha gerar um filho, que esse filho, ao nascer, siga os mesmos ditames morais que os seus. Te siga nessa caminhada. Você vai educar, que faz parte da responsabilidade dos pais a educação. Agora, se o filho vai seguir esse caminho ou não, aí é da parte do livre-arbítrio do espírito ali, encarnado. Então, não há que se falar em medo do tipo de criança que vai vir. Não existe acaso. Se Deus é soberanamente justo e bom, na adoção, assim como na biologia, nos filhos biológicos, vão vir aqueles espíritos com os quais necessitamos conviver, necessitamos trabalhar, necessitamos evoluir. A moralidade não passa por gene. A moralidade está ligada ao espírito. E o espírito é individualizado. Bom, depois dessa parte, uma outra questão, uma terceira questão só que eu queria falar, da questão relativa às crianças, que também tem a ver com o livre-arbítrio. Normalmente se fala assim, porque no Brasil, você pode adotar uma criança ou adolescente até os 18 anos. É essa faixa etária, tá? Que você pode adotar. Então,
Dentro dessa faixa etária, tem pessoas que optam por adotar adolescentes, outros que optam pelo bebê, criança. Você vai variando. E quando você faz, lembra que eu falei do perfil da criança? Você escolhe a idade inicial e a idade final. Você fecha ali um pedacinho na faixa etária. E aí, quando você começa a falar da adoção, muitos falam assim, não, olha, adota bebê, que é mais fácil de ver, é mais maleável de você ensinar. É mais maleável, adota bebê, adota criança. Como se nós não pudéssemos modificar as nossas ações, nossas atitudes depois. Como se a gente esquece da moral do espírito. Lembra que eu falei que os pais têm responsabilidade pela educação? A educação como um todo. Não é só a educação formal, mas principalmente a educação moral. Você tem que fornecer educação moral. E isso independe da faixa etária do seu filho. Quem é pai, quem é mãe, e quem cuida de criança, independente de ser pai ou mãe, sabe que a educação é constante, ela é diária. Mesmo depois dos 40 anos, a mãe entra e conta, não, olha só, não está correto, calma, respira fundo, lembra? E aí você vai resgatando. A educação ela é constante, ela é diária e ela é eterna. E por que eu estou falando que ela é eterna? O fato de uma criança ser adotada depois de 7 anos, aos 14 anos, isso não vai influenciar naquilo que você pode ofertar, na educação moral que você vai dar. Se o vínculo de vocês for um vínculo afetivo, o aprendizado vem. Se não fosse assim, meus irmãos, nós não estaríamos aqui, em pleno domingo, assistindo uma palestra pública. Se nós só pudéssemos modificar a nossa forma de pensar e de agir, na fase primária, quando nós somos bebês, por que eu estou aqui tentando todo dia, ao acordar, ser uma pessoa melhor? Ah, mas foi a base. A base, eu vim de católico, da igreja católica, minha mãe não era católica praticante. Então, mas você teve um ensinamento. Quem diz que eles não têm no abrigo? Aliás, quem diz que criança que mora em abrigo não tem conhecimento religioso? Então, eu acho que nós temos que começar a quebrar determinadas ideias cristalizadas que nós temos sobre essas crianças, porque dificulta muito esse acesso a elas e o acesso delas a nós. Deus é amor, nós temos que ser reflexo desse amor também, principalmente com essas crianças. Agora, tem um terceiro ponto que eu quero falar, e eu acho que assim, que muita gente não deve conhecer, embora tenha sido uma alteração feita em 2017, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que permitiu a entrega voluntária para adoção de criança pelas mães. Que mães, que crianças estamos falando? Da gestante. Aquela mulher gestante que não quer permanecer, que quer entregar seu filho para adoção, ainda estando grávida ou logo após o nascimento da criança, ela pode se dirigir a uma vara da infância e juventude e informar o seu desejo. Ela passa a ser acompanhada por uma equipe interdisciplinar, com psicólogos, médicos, fazem acompanhamento pré-natal e, ao mesmo tempo, vão buscando saber o motivo que está levando aquela mulher a dar o seu filho para adoção. Isso é muito delicado, tanto é que ela é acompanhada e ela pode desistir da entrega até um determinado prazo, ela ainda pode desistir. Mas por que isso? Por que nós temos que ver? Primeiro que é um ato de amor. Imagina uma mãe entregando o seu filho para adoção. É um ato, eu acho que de amor muito grande. Primeiro objetivo da legislação foi de proteção àquela criança. Melhor do que ela ser deixada depois, num canto.
E depois a proteção a essa adoção irregular. Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que se aproveitam dessas situações e tentam e fazem a adoção à brasileira, ou pelo menos tentam a adoção à brasileira, que foi aquela que eu falei, que é o registro, né, de forma adoção irregular, que sabe que demora, e tem justificativas. Existem vários procedimentos, não nos cabe aqui, mas esse é o objetivo da lei. Como nós estamos olhando para essas mães? Não só essas que entregam, mas como estamos olhando para as mães que sabem que os seus filhos estão em abrigo? Será que é com olhos de julgador? Será que estamos apontando o dedo? Eu acho que cabe aqui a reflexão do ser humano. Nós, espíritas, temos esse conhecimento, sabemos que não existe acaso, sabemos que existe livre-arbítrio, mas sabemos que temos que pautar as nossas condutas, ou pelo menos tentar pautar as nossas condutas dentro da moral cristã, que é a lei do amor. Cadê a caridade? Então, temos que ter um olhar também de compaixão, um olhar de carinho para essas mulheres que entregam seus filhos. O amor, ele permeia todo o processo da adoção, desde o momento do plano espiritual, porque não se enganem. Planejamento familiar da adoção também está lá no planejamento reencarnatório. A espiritualidade mesmo, nos livros, ela fala disso. Há um planejamento mesmo espiritual reencarnatório no qual algumas pessoas vão receber por adoção os seus filhos, vão exercitar a maternidade pela adoção. O motivo pelo qual elas querem adotar é para adoção, a gente não sabe. Eu acho que e cabe a nós termos essa sensibilidade, porque existem pessoas que trabalham isso muito bem. Tem pessoas com quem você conversa, ela vai, olha, aconteceu isso, olha, não quero, nunca tive desejo, fui adotada, quero adotar também. Existem várias situações. E existem aquelas pessoas que não estão preparadas ainda para falar. E nós temos que respeitar também. Temos que ter esse olhar de carinho, de compaixão, de amor também por elas, para essas pessoas, né? O amor, eu repito, ele permeia todo o processo de adoção. Desde o planejamento reencarnatório, até o processo judicial, até depois o encontro com a criança. Como nos grupos de apoio, eles fazem a analogia a uma gestação, só que uma gestação longa, né? Porque a gente não sabe o tempo ao certo, e é como quando sai o processo tudo bem, você entra na fila de espera, o contato é feito por telefone, então é como se você estivesse no 9º mês da gravidez constante, aguardando seu telefone, aguardando a bolsa romper. E somente muito amor e a certeza absoluta de que nada escapa à justiça divina é que podemos acalmar os corações dos futuros pais e mães por adoção. E dessa forma, transmitindo amor e sendo com bastante compaixão, bastante carinho, que possamos confortar e amparar e auxiliar todas as famílias que venham encontrar, com quem tenhamos contato. Não só a nossa, mas todos aqueles que têm nossos amigos, conhecidos, sejam eles por adoção ou não, ou biológicos, as famílias, cerne, a célula máter da nossa sociedade. Então, vamos ter mais compaixão, quebrando esses pequenos preconceitos que ficam naquelas frases, tipo assim, mas e a família dela? Não, a família dela sou eu, nós somos a família. A partir do momento que a adoção, não há mais família. Ela pode ter, e a criança tem o direito de conhecer a sua história, e ela deve conhecer a sua história, caso queira. Mas a família dela agora somos nós. Isso que nós temos que quebrar determinados preconceitozinhos que ainda temos guardados de uma vida nessa sociedade que está em transformação. E
só fechando, eu acho que tem uma cena, uma cena que não é uma cena, porque eu que imagino. Jesus, quando está no Calvário, encontra-se ao final Maria e João, se não me engano, isso. E aí ele vira e fala, apresenta Maria e fala, eis o teu filho, eis a tua mãe. É um processo de adoção, por ali, naquele momento. Mas é um processo de adoção, é a filiação. Maria, grande mãe, inclusive dos apóstolos, mesmo depois do desencarne de Jesus, permaneceu seguindo as leis por ele trazidas, exemplificadas. Então, que possamos também sermos, como Maria, abrangermos e ampararmos todos aqueles que vêm e que trazem suas questões relacionadas à filiação, à gestação, seja ela biológica ou, na analogia, por adoção, que possamos exercitar esse amor e essa compreensão a todos nós. Muito obrigada, espero que foi isso a mensagem que eu trouxe.